Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo aqui hoje, sábado, dia 20 de junho de 2020, para iniciarmos uma semana de estudo. Eu quero esclarecer aqui para algumas pessoas, né? Nós entendemos através da Bíblia que a semana se encerra no 7º dia, ou seja, no sábado, hoje. Mas, para fins de estudo da lição da Escola Sabatina, o estudo se inicia no sábado, para uma semana de estudo que vai até sexta-feira. Por que isso? Porque normalmente no sábado nós nos encontramos na igreja, na classe da Escola Sabatina, para estudarmos a lição que aprendemos nos últimos 6 dias, comentarmos, etc. Não é isso? Então hoje, dia 20, nós estamos iniciando aqui, olha, esse tema, Vivendo pela Palavra de Deus, é a 13ª lição do trimestre, a última lição desse trimestre, e nós começamos sempre no sábado. Inclusive na lição vem escrito assim a sugestão, olha, sábado à tarde, e é isso mesmo que nós estamos fazendo aqui. Quem sabe você estude a lição na hora do seu culto de pôr do sol na sua casa, tá bom? Então esse tema é o tema da semana, Vivendo pela Palavra de Deus, e o primeiro comentário da lição diz o seguinte: o melhor método de estudo da Bíblia será inútil se não estivermos determinados a viver de acordo com o que aprendemos nas Escrituras. Isso é um pouco do que nós já estudamos na semana passada. Eu e você somos estudantes da Palavra de Deus, não somente para acumularmos conceitos, para acumularmos teologia, para acumularmos ensinamentos, não. Nós somos estudantes da Palavra de Deus para vivermos o que a Bíblia ensina. Será inútil todo método pedagógico excelente aplicado para esse ensino se eu e você nos negamos a praticar, a viver isso. A lição ela segue dizendo o seguinte: essa obediência abre um tesouro pleno das bênçãos divinas, ou seja, os celeiros de bênçãos para compreender a palavra de Deus nos são dadas em medida que buscamos praticar aquilo que aprendemos. O Senhor Deus está disposto que, seguindo o comentário, de outra maneira não receberíamos, e nos conduz numa forma empolgante e transformadora de ampliar nossa compreensão e conhecimento. O Senhor Deus está disposto a dar para mim e para você cada vez mais compreensão da palavra bíblica, à medida que estamos dispostos a viver cada mensagem que aprendemos ao lermos a sua santa palavra. Se não estivermos dispostos a cumprir a palavra de Deus, nem a praticar o que estudamos, não nos desenvolveremos como cristãos e até mesmo como pessoas, porque a Bíblia é um livro de sabedoria, é um livro de ciência de toda sorte, é um livro de conselhos como Provérbios, é um livro de história pela ação de Deus na existência da humanidade. Temos muito que aprender com esse livro, não é isso? Nós precisamos entender, e nosso testemunho será enfraquecido, porque nossa vida não está em harmonia com as nossas palavras. Isso aqui é crítico, né, amigos? Você prega que é cristão, você divulga que é cristão, noticia que é cristão, põe na rede social que é cristão, mas não vive como um cristão. O nosso testemunho fica enfraquecido para nós mesmos, para aquelas pessoas que convivem conosco, nossos colegas no trabalho, na faculdade, na escola, no ensino médio, na vizinhança. Elas nos veem de uma forma diferente daquela que a nossa boca diz que somos. Alerta para isso. Não há exemplo melhor, nem força motivacional mais poderosa do que Jesus Cristo. Ele nos deu um padrão a seguir. Ele viveu em plena harmonia com a vontade de Deus. Ele é o nosso único exemplo. Isso aqui evita um monte de aborrecimentos, porque julgamos A, B e C por suas palavras e comportamentos. Nós enfraquecemos a nossa fé, o nosso testemunho, o relacionamento com o próximo. Nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Ele é o nosso único exemplo. Ele viveu aquilo que aprendeu na Bíblia. Nascido de mulher aqui na terra, foi instruído, alfabetizado por Maria e seguiu os ensinamentos dos profetas. Ele mesmo, no céu, inspirou os autores do Velho Testamento. E ele mesmo, no céu, inspirou muitos autores do Novo Testamento. Mas aqui na terra, como homem, Jesus submeteu ao ensino e à educação bíblica
como todo menino judeu era submetido naquela época. Eu e você precisamos praticar o ensino bíblico para nos desenvolvermos. Eu quero ler alguns comentários com você, que estão aqui na lição para o dia de hoje, e eles dizem o seguinte, uma reflexão um pouco do que o trimestre está acabando, né? E nesse trimestre nós estudamos vários princípios de interpretação bíblica. Mas os melhores princípios hermenêuticos não valerão nada se não conduzirem uma ação. Muito bom compreender textos difíceis, muito bom entender que a tradução, que o erro de copistas e que a adaptação no contexto, que a interpretação além da tradução simples de um idioma para o outro, é muito bom compreender todas essas ferramentas no estudo da Bíblia, mas se isso não nos leva à ação, eu e você estamos perdendo o nosso tempo, enfraquecendo o nosso testemunho e desanimando inclusive outras pessoas na fé, pelo nosso triste exemplo. O comentário segue dizendo, o objetivo de qualquer estudo da Bíblia é mais do que adquirir conhecimento. Se for feito corretamente, levará à obediência do coração, ou seja, não uma obediência obrigada, confrontada com a nossa vontade interna, mas uma conversão do sentimento, do pensamento, do entendimento da palavra profética. Eu e você precisamos entender que levará a obediência do coração, que é mais profunda e significativa do que apenas a conformidade externa, e deve gerar alegre fidelidade. Sim, olha isso. Que receita maravilhosa de salvação. A compreensão do texto bíblico nos move à ação de voluntariedade, de gratidão a Deus pela salvação. Isso faz toda a diferença. É como você fazer por prazer e não por obrigação. Você fazer em resposta ao sacrifício de Jesus na cruz e não para barganhar com Deus alguma bênção. Toda a diferença está aqui. O melhor exemplo dessa resposta às Escrituras é encontrado na pessoa de Jesus Cristo, que nos mostrou como lidar com a palavra de Deus e implementar na vida. O Salvador nunca anulou as Escrituras, mas sempre as apontou como a norma autorizada até para suas próprias palavras, né? Nós vimos na lição desse trimestre que Jesus, em muitas situações, ele dizia, está escrito, se reportando aos textos bíblicos do Antigo Testamento, obviamente, né? Eu começo a concluir o estudo de hoje, deixando com você a seguinte reflexão. Ele também nos deu, Jesus, exemplos ao passar horas tranquilas, em solidão com a palavra de Deus. Esse é um exercício desafiador. Esse é um exercício entre você, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Esse não envolve família, não envolve o culto do lar, não envolve o momento que você está sentado no banco da igreja. Não, esse é um momento só seu. Esse não é um momento de estudar a lição da escola sabatina também, não é. Não é um momento de ler livros do Espírito e Profecia, também não é esse momento. Esse é o momento onde você lê a palavra bíblica, a Bíblia. Ali existe um momento sagrado, ímpar de comunhão, onde o Espírito Santo trará à sua mente, ao seu coração, esclarecimentos sobre a palavra que vão fortalecer de forma ímpar a sua fé. E aí sim, estudar a lição, ler livros do Espírito e Profecia para compreender melhor o texto, talvez, partilhar isso que aprendeu com outras pessoas no culto familiar, no culto da igreja, na escola sabatina, quem sabe até através de um vídeo na internet também. Não é isso? Muito bem. Eu quero encerrar lendo o texto-chave, o texto para memorizar da lição da escola sabatina para essa semana, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, o verso 22. É um verso bem pequenininho, mas com um conteúdo extraordinário. E diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sim, ouvir a palavra de Deus e não praticar é enganar a si próprio. E eu e você não estamos buscando isso, não é verdade? Nós estamos buscando receber uma coroa de ouro na entrada da Canaã celestial, que nos será entregue pelo próprio Jesus Cristo em pessoa. Estude a palavra, você, com você mesmo e o Espírito Santo. Estude a lição da escola sabatina.
Esse trimestre nós estaremos estudando, está aqui a lição, olha. Você consegue ver o tema da lição? O tema diz assim: fazendo amigos para Deus. Sim, o evangelismo através da amizade será estudado durante esse trimestre que começa na próxima semana. Muito bem. Deus abençoe você. Fica na paz de Jesus. Amém.